irrigação. A Política Nacional de Irrigação, ela tem um objetivo principal, que é fomentar o desenvolvimento da agricultura irrigada em todo o território nacional. E esse desenvolvimento, Gil, ela passa pelo aumento da área irrigada, né? E a consolidação das áreas já existentes. Para tanto, historicamente, o governo vem buscando desenvolver a agricultura irrigada a partir da implementação de projetos de irrigação públicos e como também de apoio às áreas particulares, às iniciativas particulares, às iniciativas da iniciativa privada para desenvolver a agricultura nacional, a agricultura irrigada nacional, notadamente. Então, esse é a principal atuação do nosso departamento, do nosso ministério. E aqui na região aqui no Rio Grande do Sul, na região que nós nos encontramos, a gente tem como uma região muito estratégica, uma região muito importante, porque o motivo que leva a gente ter essa política pública é a necessidade de produzir, notadamente, alimentos. E o arroz é um alimento muito importante para nossa cesta básica, e produzir arroz com qualidade, como é feito aqui nessa região, é fundamental para a gente manter o preço da nossa cesta básica em patamares adequados para a nossa população. Bom, e o trabalho de vocês não é nada fácil, tendo em vista que vocês percorrem o Brasil inteiro, né, em busca desse melhoramento da irrigação, observando sempre as particularidades de cada região. Aqui no Sul nós temos as nossas particularidades de clima, de precipitação de chuva e tudo mais, só que, no entanto, vocês visitam outras áreas do nosso país, como, por exemplo, o Nordeste, que tem características completamente diferentes. Então, não há nunca um projeto que sirva no aspecto geral, né? Cada região, cada necessidade deve ser observada na hora de elaboração desses projetos, né? Exato. E muito boa, muito bem colocada o seu apontamento, porque é exatamente isso. Cada região tem a sua particularidade e as diferentes técnicas de irrigação que a gente tem disponível favorecem a termos diferentes respostas para cada região, viu? Mas, assim, um ponto central que a gente vê da necessidade de implementar tecnologia de irrigação é que, principalmente com as mudanças climáticas, com um clima cada vez mais imprevisível, a gente vê a irrigação como um instrumento de seguro para o produtor rural. A partir do momento que o produtor tem acesso à irrigação, a garantia dele ter uma safra e de poder ter a sua atividade preservada e a produção de alimento garantida. Bom, esse projeto específico, né, que nós temos ali no município de Arambaré, que está parado aí há quase 10 anos, ele possui características diferentes daquelas que nós costumamos ver aqui no Rio Grande do Sul, né? Principalmente aqui na nossa região. Geralmente nós conseguimos ver barragens sendo construídas com fins de irrigação, outras formas, e nesse projeto específico ele tem uma característica diferente, que é o bombeamento de água da Lagoa dos Patos, né, através de levantes que são colocados em pontos estratégicos. Esse tipo de projeto você já viu em outras regiões do nosso país? Ele é uma novidade em termos de tecnologia para a irrigação do nosso país, ou ele é bem comum em outras regiões do Brasil? Não, ele é bem comum. A necessidade de você ter que recalcar a água, de você ter que bombear a água para alturas geométricas mais altas, maiores, para fazer a irrigação, vamos dizer, é a situação mais corriqueira de projetos de irrigação.
Eu diria que aqui em Camaquã, que é onde nós nos encontramos, que tem uma situação muito privilegiada, que a maioria do projeto consegue irrigar uma extensa área utilizando a gravidade, né? Então, assim, que é o melhor das situações, porque o custo da energia elétrica hoje é expressivo então esse custo tem que ser muito bem dosado para manter a atividade atrativa. E por isso, assim, que você me pergunta se em outras regiões existem situações semelhantes. Existem, só que na nossa configuração atual, a gente precisa ter um cuidado muito maior com essa situação, porque o custo da energia pode até inviabilizar o projeto. Aqui, na situação que a gente veio ver aqui na região, a gente já até vislumbra que, sendo desenvolvido o projeto, vai ser, com certeza, necessário trabalhar com alguma fonte, vamos chamar de alternativa de energia, a implementação de uma usina fotovoltaica para poder diminuir o custo da energia elétrica que vai ser necessário para ativar esses levantes. Bom, deixa eu aproveitar para conversar com o Valdir Jusviac, ele que é coordenador de apoio à produção dos polos e projetos de irrigação. É a primeira vez que eu converso com ele aqui nos bastidores. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o trabalho dele. E a nossa região não é uma região nova, ele já esteve aqui por diversas oportunidades. Aliás, ele tem um amplo conhecimento sobre barragens importantes que nós temos em Camaquã, que é a barragem do Arroio Duro, que acaba se tornando um exemplo para todo o nosso país, e também a barragem Mariuguim. E além disso, ele acompanhou desde a fase inicial esse projeto em Arambaré. Então ele vai ter um papel fundamental, né, nesses estudos que serão elaborados a partir de agora sobre a viabilidade de continuidade desta obra ali no município de Arambaré. Então seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Gil. Boa noite a toda a comunidade, toda a região que acompanha esse importante canal de informação ligado ao agronegócio, trazendo informações tanto pela rádio como ao canal Sul TV. Como disse, obrigado pela oportunidade. Esse projeto, no caso de Arambaré, é uma expectativa de longos anos, né? De vários anos que a comunidade aspirava pela necessidade de suprimento hídrico para atender às áreas com potencial de serem irrigadas. E isso foi levado para o governo federal há vários anos atrás e se começou um planejamento para toda a região da Costa Doce. E num estudo preliminar foram identificados 5 pontos potenciais para que sejam realizados irrigação dos mesmos moldes de captação da Lagoa dos Patos. Dentre eles, em Tapes, Barra do Ribeiro, aqui em Arambaré, no Arroio Velhacos, e outros 2 pontos que, por hora, não tenho lembrado o nome. E esse em Arambaré do Arroio Velhaco foi o projeto piloto para fazer essa expansão da área irrigada na região. Depois, posteriormente, se elaborou todo o projeto básico para a implantação dessa obra. Bom, como é que vocês encontraram a situação hoje? Claro que uma obra completamente paralisada, mas as estruturas que vocês conseguiram vislumbrar neste primeiro momento, daquilo que já foi feito, né, dos equipamentos que estão acomodados hoje, sendo guardados pela Prefeitura de Arambaré, e também do planejamento, há umas mudanças que serão necessárias nesse projeto. O que vocês conseguiram tirar de análise nesse primeiro momento? Com relação aos equipamentos, eu acho que não há uma surpresa, né? Porque são vários anos que esses equipamentos estão estocados, sem uso, e isso é uma questão normal pelo intemperismo, pela situação, umidade, né? Então, mas precisa, com certeza, se fazer um diagnóstico mais apurado desses equipamentos quanto à sua conservação, quanto à sua utilização. Temos ali vários equipamentos que não se deterioram com tanta facilidade como bombas, motores. Temos outros eletrônicos que precisariam fazer um diagnóstico mais aprofundado. Então, a gente está numa fase inicial
para fazer a retomada, digamos assim, num futuro dessa intervenção, da continuidade dessa obra. Mas para isso são passos, né, são etapas que nós temos que vencer. E estamos começando com uma das primeiras etapas, que é uma mobilização da comunidade, uma mobilização dos produtores, que já deu um passo importante com a criação de uma associação que vai agregar os interessados, os futuros usuários desse projeto, né, para que eles tomem consciência, tomem conhecimento do que é o projeto, das dificuldades. E, posteriormente, então, como a gente teve numa audiência pública ontem, ficou discutido entre nós criar um grupo de trabalho agregando aí os produtores, o governo municipal, estadual e o governo federal, para delinear um planejamento, um plano de trabalho, para irmos vencendo essas etapas e, a partir de cada uma, tomando uma decisão, e oxalá que a gente tenha um sucesso com uma tranquilidade de retomar essa obra, trazendo esse empreendimento de grande relevância para a comunidade, para a sustentabilidade da região, né? Bom, nunca é bom nós vermos uma obra parada, né? Nem na casa da gente, né? A gente não gosta, a gente sempre quer ver essa obra em andamento. E a visita de vocês aqui para a nossa região criou uma grande expectativa por parte dos produtores aqui da nossa região, principalmente aqueles que serão beneficiados com esse sistema de irrigação, e também a própria comunidade, que ansiosamente aguarda pela continuidade desses trabalhos. E algumas pessoas chegaram a colocar nas redes sociais: não, agora está tudo resolvido, as obras vão começar mês que vem. Então, na verdade, é importante que vocês venham aqui hoje para a gente explicar para os nossos telespectadores que não é assim que funciona. Então agora o governo federal, a partir da visita de vocês, toma ciência, né, de como está a situação desta obra no município de Arambaré e se cria um planejamento. Esse planejamento lida também com a captação de recursos para uma possível continuidade desses trabalhos. Sim, com certeza. Tudo isso vai necessitar de recursos orçamentários, financeiros, para avançar nas demais etapas, né? Então, é prematuro a gente já afirmar do sucesso, né? Mas temos, em certos pontos, somos otimistas, porque temos alguns exemplos de outros empreendimentos que passaram por situações semelhantes e que tiveram viabilidade para dar prosseguimento, inclusive obras que já estão concluídas. Então, a gente pode usar o mesmo modelo, que é a gente fazendo um levantamento do que se tem lá, o que é aproveitado, o que vai precisar para concluir a obra. Aí sim, fazer um novo estudo, um planejamento, um levantamento da necessidade de financeiro. E depois mobilizar o legislativo, como falamos ontem, o legislativo municipal, o estadual e o federal, na busca desses recursos, né, que são fundamentais para a conclusão da obra. Bom, a gente teve a oportunidade de conversar com o presidente da Associação dos Usuários deste canal de irrigação do Arroio Duro, e ele falava sobre uma importante alteração que eu vejo com bons olhos para que, num futuro projeto, a gente consiga levar água também para assentamentos que nós temos aqui na nossa região. Nós temos 2 assentamentos que sofrem, e muito, com essa questão da seca em determinados períodos do ano. Então a gente vê que esse é um ponto importante, que os produtores estão sensíveis à necessidade que esses assentamentos também estejam sendo representados. O Marcos Vinícius, agora há pouco, ele falava sobre o compromisso do governo federal na questão de irrigação, nesse melhoramento em todo o nosso país. Como é que está a situação hoje? O governo federal ele já dispõe de recursos para dar uma atenção nessas questões ligadas à irrigação em todo o nosso país? Já há recursos alocados para que seja possível se cadastrarem esses projetos, ou ainda há necessidade de uma alocação desses recursos? Gil, antes de responder essa pergunta, eu só queria fazer uma colocação. O motivo, o que levou a nossa comitiva a estar aqui nesse momento, foi foi uma solicitação de alguns produtores locais que estiveram com a gente lá em Brasília por mais 2 oportunidades,
a própria associação esteve lá e nos solicitou esse apoio. Eles foram com o intuito de tentar motivar o governo federal a retomar as obras, ou pelo menos iniciar essas tratativas. Então, assim, eu acho importante a gente pontuar isso, porque isso a gente já está atendendo uma demanda desses produtores, da sociedade local, né? E o nosso ministério ele trabalha justamente com a integração de políticas públicas, né? de diversas pastas, com o objetivo de desenvolver a agricultura irrigada e políticas essas que venham garantir o desenvolvimento regional. Então, a partir dessa solicitação, e a gente, lógico, sabendo do histórico do projeto que já havia sido iniciada a implementação, a gente achou muito pertinente que estivéssemos aqui para junto da comunidade local, começar um trabalho, iniciar uma cadeia de esforços com todos os entes envolvidos para a gente chegar no que todos almejamos, que é entregar para a sociedade o resultado do investimento público com transparência e com eficiência. Agora, entrando na sua pergunta, no momento, realmente, o governo não está na pauta investimentos vultuosos no desenvolvimento da irrigação pública. Tá? O nosso objetivo principal, nesse momento, até por determinação do Tribunal de Contas da União, é buscar finalizar principalmente os projetos que já estão iniciados. Mais um motivo pelo qual o projeto de Arambaré tem a nossa atenção. É um projeto que já foi iniciado, que já teve um investimento bem razoável de recursos públicos. Então, é necessário um olhar cuidadoso sobre a situação que já está posta, né? Uma readequação dessa situação, buscar como forma, inclusive, de aumentar a efetividade desse processo, chegando aonde você falou, nos assentamentos que no passado não estariam incorporados a esse projeto. Mas isso, note, acaba sendo um novo projeto. Então a gente está, voltando, se fosse um joguinho, a gente está voltando o peão lá atrás, algumas peças, algumas casas, para poder ter o melhor resultado possível. Bom, é interessante que aqui fora do ar eu conversei também com o Valdir, ele falava sobre a questão de tecnologias que mudaram, né, desde a época que se começou aquela obra, né? Então, por isso que é algo bem complexo, porque agora, mediante as informações colhidas aqui na nossa região, a equipe vai se debruçar justamente para estudar sobre isso, né? O que era interessante naquela época e hoje, daqui a pouco, pode ser resolvido de uma forma até que consiga utilizar menos recursos e assim viabilizando também essa obra. Então, a própria legislação ambiental que foi modificada ao longo desses últimos 10 anos também deve ser verificada. Então, por isso que há uma complexidade muito grande em tudo isso, né? Sim, sim. É um tempo bastante grande, né, que você colocou, é mais de 10 anos, e a tecnologia no campo, de uma forma geral, ela tem evoluído aceleradamente, e no setor de irrigação não é diferente. Então temos novas alternativas que na época não se vislumbraram na questão de energia, sistema mais eficiente de condução de água, alternativas na questão de distribuição de água com economicidade, né? Hoje nós temos também a entrada da cultura da soja, que está amplamente já sendo cultivada, que na época não se considerava, e é um cultivo que menos exigente de água, tem um consumo, um uso muito mais reduzido do que o próprio arroz, então pode-se ampliar esta água.
Como nós conversávamos ontem com a equipe técnica daqui da região que nos acompanhou, hoje a tecnologia para irrigar a lavoura de soja, que se pode fazer irrigar até 4 hectares com a água que irrigaria 1 hectare de arroz. E assim, então nós temos que adaptar essa obra em termos de extensão de canal, alguma alteração na condução, se necessário até bombeamentos específicos, a questão de tecnologia de energia, como já colocamos, ou de controladores, enfim. Ambientalmente, a legislação ela não tem se alterado muito com relação a esse tipo de empreendimento. As licenças são as mesmas, as exigências ambientais, né, que é uma etapa que também que tem que se voltar atrás e rever aquilo que, inclusive, havia nas exigências da licença de instalação dos programas ambientais. Teremos que atualizar esses programas para que se faça uma execução de uma obra segura, né, e que não tenha nenhuma intercorrência no seu período de execução. Bom, algo positivo que eu vejo também até o Marcos falava sobre a questão da energia que é consumida para a gente conseguir tocar todos esses motores, né? Então a gente já tem um avanço tecnológico muito grande do que era 10 anos atrás, que é a energia fotovoltaica, que se popularizou de uma maneira, hoje é mais viável, né? Você conseguir subsidiar também esse custo através dessas fontes renováveis de energia, né? Exato, inclusive aqui em Arambaré, em Camaquã, a gente tem hoje a gente visitou no AUD uma usina fotovoltaica que a associação implementou justamente para buscar o melhor resultado para o projeto da UD, né? Aqui, ao lado, foi implementado graças ao acesso facilitado dessas novas tecnologias. Bom, vocês estiveram visitando a barragem do Arroio Duro também, aqui na cidade de Camaquã. Esse é um projeto que nos orgulha, né? Nós carregamos esse orgulho. A gente sabe que no Brasil inteiro se fala sobre a barragem aqui de Camaquã, como você mesmo falou, a questão da forma, né? Como que é conduzido, justamente consumindo menos energia. Como é que é a avaliação de você sobre esse projeto? Falar da UD é complicado, né? Porque é um projeto muito bom, é um projeto muito eficiente. Para quem trabalha com irrigação, para quem acompanha o desenvolvimento da irrigação, quisera todos os projetos públicos que tiveram ação governamental tivessem nesse nível eu vou chamar de um nível de excelência. Uma gestão assim, realmente diferenciada, e vocês, a comunidade local, está de parabéns por ter um projeto tão bem gerido como é o AUD, em todos os sentidos. Hoje nós tivemos uma barragem que está sendo bem conduzida, com uma manutenção bastante adequada, né? Um gerenciamento dos recursos hídricos também que a gente tem que aplaudir, né? Então é um projeto assim modelo que nos orgulha, né? Como assim, hoje aqui representando a agricultura irrigada nacional, e inclusive eu vou te falar que até fora do Brasil é um projeto que pode e deve ser mostrado como um exemplo de sucesso. Bom, para a gente valorizar, né? E valorizarmos o que nós temos aqui na nossa região. Bom, mas eu queria agradecer a presença de vocês aqui, dando, né, um espaço dentro desta agenda tão importante para a nossa região, em estar aqui na Sul TV conversando com os nossos telespectadores. Saiba que aqui está todo mundo na torcida, né? Torcida pelo trabalho de vocês aí, para que nós tenhamos aí a viabilidade da continuidade dessas obras. Tá certo, muito obrigado. Obrigado. Só aproveitando a palavra do Marcos e da sua pergunta com relação, inclusive, da UD, com relação ao projeto de Arambaré, a associação que foi formada nos mesmos moldes,
né? E ela tem a mesma preocupação com a eficiência, né, da utilização dos recursos hídricos, com a sustentabilidade ambiental. E a UD, então, também é referência para outras localidades dentro do estado, onde tem algumas associações. Então, e como a proximidade, né, Arambaré com Camaquã, a associação vai ter toda a condição depois, no futuro, fazer a gestão na mesma forma, com eficiência, prestando o melhor serviço, levando água em quantidade e qualidade para os seus usuários. Então, estão de parabéns aqui a região por esse trabalho que está sendo desenvolvido.